Inteligência Artificial entre a Cruz e a Espada. Você está acompanhando o Curadoria de número 29. Pois é, pessoal, estamos fechando o mês de março de 2026 com alguns sinais um pouco mais diretos, por assim dizer, que todo o entorno da questão de inteligência artificial, trazer a maior produtividade do mundo, talvez não seja isso, talvez os sonhos não se concretizem da maneira que foram anunciados até o presente momento. E isso nós sempre trazemos as referências para vocês, né? Nada aqui é tirado da cabeça, até mesmo os episódios do Reflexões sempre tem algum gancho na realidade, no mínimo algum post de rede social que faça com que as reflexões aconteçam, mas enfim, estamos trazendo aqui algumas referências. Vamos começar por uma mais recente, das últimas 24, 48 horas anteriores a essa gravação estar sendo realizada. O Claude, ou Cloud, não sei como é que você fala, mas tanto faz, você sabe do que eu estou falando, aquela inteligência artificial da Anthropic, está enfrentando certas limitações agora, nesse exato momento. Esse podcast que você está acompanhando não é um podcast de tecnologia per se. A gente fala disso, como isso impacta a economia, como impacta os mercados, a produtividade e tudo mais, mas não é um podcast de tecnologia. Então, já peço desculpas de antemão se houver alguma limitação em termos de tecnologia no que vai ser dito agora. Porém, a gente tem essa inteligência artificial da Anthropic aumentando bastante a sua base de consumidores nos últimos períodos, né? Inclusive, até bem recentemente, não sei se você ficou sabendo, mas vale a pena você consultar, quando a OpenAI colocou que iria passar a inserir propagandas dentro das buscas e pesquisas e toda a utilização que as pessoas fazem dentro do ChatGPT, quando a OpenAI sinalizou que iria passar a ter propagandas, né, dentro disso, a Anthropic colocou algumas propagandas no ar, que eu tenha visto foram 4, mas talvez podem ter sido mais. A Anthropic colocou algumas propagandas no ar para brincar com esse fato, né, para zoar isso, né, e até comentando assim, propagandas, né, ads, em breve na sua inteligência artificial mais próxima, mas não na Anthropic, né? Enfim, colocou toda essa brincadeira. Mas enfim, qual que é o lance? A Anthropic tem aumentado a sua base de clientes, mas ainda assim é uma base de clientes que não chega nem aos pés em número de milhões de pessoas, de utilização diária e tudo mais, do que é a OpenAI. E ainda assim está havendo essa limitação nesse exato momento. A Forbes colocou um questionamento. Será que isso não seria uma questão também financeira, né? Que agora ficou muito em voga nos últimos períodos, muito em evidência, que essas empresas precisariam de uma ampliação muito grande nos data centers, né, na parte técnica, né, na infraestrutura técnica. Essas empresas precisariam de um avanço muito grande, né, de um capex na casa de centenas de bilhões de dólares para funcionar, simplesmente, para rodar ali as buscas, os serviços, no caso do Cloud ou Cloud, os serviços de programação que são executados ali dentro da plataforma precisariam de uma quantidade imensa de infraestrutura. E nesse exato momento, mesmo que vários desses investimentos estejam acontecendo, ainda assim há uma limitação pelo lado desse cloud. E aí, o que a Forbes coloca no artigo, lembrando, tudo isso sempre vai estar nas referências, o que a Forbes coloca é, será que isso não seria uma questão financeira? E eu vou traduzir isso para o bom português. Será que será que a gente está chegando perto o suficiente do ponto em que para que valha a pena essas inteligências artificiais seguirem adiante, o preço cobrado não deveria ser muito maior? Em vez de ser o que é, ser, sei lá, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 500 vezes maior, tá? 500 eu acho que eu dei uma exagerada, mas, sei lá, 10, 20, 50, 100 vezes maior, né? E caso isso seja a realidade, será então que toda aquela questão, a empresa tal, né, porque se você procurar sobre layoffs,
ligados à inteligência artificial, você vai achar mais de 10 casos facilmente só no mês de março. Será que toda essa celeuma de a empresa tal vai mandar 5.000 pessoas embora porque com AI vai conseguir resolver tudo? Será que isso é verdade? Será que isso vai fazer sentido? É uma AI que vai substituir 500 pessoas? Será que essa conta vai bater? Ou em algum momento, para que valha a pena essa enorme expansão de CAPEX, seja preciso aumentar consideravelmente os preços desses serviços? Ou então, para não aumentar consideravelmente os preços, será que as pessoas não vão ter que migrar para serviços que são mais estáveis porque têm uma base mais bem estabelecida por outros motivos? Por exemplo, migrado da Anthropic para o da Google, que tem data centers imensos por outros motivos e agora também por esse processamento, inclusive também anunciou aí que teve certos avanços em computação quântica e também em mecanismos aí que não necessitam tanto de memória RAM, o que nos faz ir para a segunda grande evidência agora desse final de março de 2026, que faz pensar que talvez estejamos chegando no ápice disso que eu não vou chamar de hype, não vou chamar de bolha, mas no ápice desse momento em que está todo mundo atento a isso e está todo mundo colocando o nome disso, né? Falando, minha empresa está usando inteligência artificial, minha empresa vai mandar 500 pessoas embora porque está usando inteligência artificial. Será que a gente está chegando no ponto máximo disso? O segundo ponto é o seguinte: a gente tem verificado por diversas fontes que os preços das memórias RAM, né, que são muito utilizadas nesse tipo de coisa, de novo, esse aqui é um podcast sobre economia, política e assuntos afins, não tecnologia. Peço perdão novamente caso esteja meio confuso o que eu vou dizer agora, mas as memórias RAM são muito utilizadas para esse tipo de processamento de dados. E o preço dessas memórias RAM está caindo vertiginosamente. Alguns relatos falam sobre 30% de queda, alguns relatos falam sobre 40%, alguns falam sobre 50%, outros relatos falam que mesmo com essa grande queda, ainda assim não está chegando no patamar, né, nos preços anteriores a esse hype. Mas o grande ponto é o seguinte, e aqui que vale, é uma curadoria, mas vale aí também como reflexões, porque isso a gente está falando sobre um campo específico da tecnologia, mas que você pode aplicar independente do que você trabalhe, né, na sua vida. Algumas das empresas que estão vendo uma queda muito forte, tanto no preço dos seus estoques de memória RAM, quanto nos preços das ações em mercado aberto, né, em bolsas de valores, algumas dessas empresas focaram áreas inteiras dentro delas para uma coisa que, como é que eu vou falar isso sem parecer agressivo? Enfim, vocês vão se lembrar que vários episódios atrás, mas já nesses novos formatos, nós colocamos aqui a tese do Michael Burry, quando ele shorteou a Nvidia, explicando que não era a Cisco. Vale a pena você voltar, acho que é a curadoria de número 5 ou 6. Faz um tempinho já que esse episódio saiu, mas é um curadoria, vale a pena você voltar e ouvir. Naquele ponto, uma grande discussão era sobre haver ou não a necessidade de um investimento tão grande para isso. E se esse investimento tão grande fosse feito, como é que ele compensaria financeiramente mais adiante? Né? Se os serviços iam ter que aumentar muito de preço e tudo mais. E na mesma época em que o Michael Burry abriu esse short contra a Nvidia, a gente teve uma sequência de anúncios por parte da OpenAI de parcerias com outras empresas, sinalizando investimentos, e eu não vou exagerar no que eu vou dizer aqui agora, investimentos na casa de centenas de bilhões de dólares. E a OpenAI é uma empresa, pessoal, que ela faz de receita, embora não faça resultado, lembrando, né, receita é o que você faz vendendo produto ou serviço, e resultado é o que você deixa na linha final. Resultado, né, lucro, enfim, o jeito que você quiser chamar. A OpenAI é uma empresa que não faz 30 bilhões de dólares por ano de receita, não gera resultado nenhum e estava anunciando quase 500 bilhões de dólares em parcerias.
Nos últimos dias, nos últimos 5 dias, para ser mais específico, porque isso aconteceu no dia 27 de março, nós tivemos a descontinuidade da Sora, que é o braço da OpenAI dentro do ChatGPT, que era utilizado para fazer vídeos. Essa Sora, para vocês terem uma ideia, tinha uma parceria com a Disney de $1 bilhão, né? Uma parceria ali de compartilhamento de conteúdos, e aí, teoricamente, as pessoas poderiam gerar conteúdos com unidades de propriedade intelectual da Disney, alguma coisa mais ou menos nessa direção. E, no entanto, essa unidade de geração de vídeos foi simplesmente descontinuada. E no momento em que ela foi descontinuada, foi aberto também, em algumas fontes diferentes, que cada dia que essa Sora funcionou, ela gerava um resultado negativo de $1 milhão para a OpenAI. Então, quer dizer, vou tentar dizer isso de uma maneira sutil e não muito agressiva, mas se você entende um pouco de gestão de negócios, um pouquinho de gestão de fluxo de caixa, ou talvez um pouco de matemática básica, você talvez já tinha entendido no momento em que uma empresa que não faz 10% em receita, não faz nenhum resultado, estou falando só em receita, uma empresa que não faz 10% em receita das parcerias que ela anunciou que irá fazer, você já tinha entendido, acredito eu, vou torcer para isso, você já tinha entendido que isso não seria possível de ser concretizado. Só que ao mesmo tempo que você provavelmente já sabia que isso não poderia ser concretizado, algumas empresas que estão agora vendo o preço da memória RAM cair e o preço das suas ações em bolsa cair também, haviam separado áreas inteiras e haviam deixado de atender certos clientes, certos nichos que atendiam, só para atender essas parcerias com a OpenAI com base nesses anúncios. Não é nem com base assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, a gente vai fazer uma parceria com a empresa tal e a gente vai comprar $40 bilhões em chips, em data center, em memória RAM, qualquer que seja o caso dessa empresa. Ah, legal, mas é 40 bilhões de anúncio? Quando vai começar? Ah, vai começar daqui 2 meses e a gente já está sinalizando aqui, ó, com, sei lá, $5 bilhões. Não. Foi só com base em anúncio. Num comparativo, seria mais ou menos a gente ter grandes conglomerados brasileiros se preparando, separando caixa e deixando de utilizar o caixa em outras oportunidades, com base no que foi dito pelo Ministério, Superministério, do jeito que você quiser chamar, da economia do governo anterior, quando disse que ia vender todas as empresas estatais do país. Sabe? O pessoal, assim, pensa em qualquer grande conglomerado econômico privado do Brasil. Não, olha, agora vão vender a Caixa, vão vender o Banco do Brasil, vão vender a Petrobras. Pô, então, em vez da gente fazer essa expansão internacional que a gente estava para fazer agora, vamos separar aí uns 40, 50 bilhões de reais, porque aí quando aparecerem os leilões dessas empresas, a gente entra comprando. A diferença é que no caso do Brasil, entre o anunciar dessa pataquada de vamos vender todas as estatais e o responsável pelo anúncio ter saído do governo foi mais ou menos 1 ano. Então ninguém levou isso muito a sério. Só que no caso dessas empresas que iriam atender essas parcerias de centenas de bilhões de dólares com a OpenAI, essas empresas realmente separaram, né? A Micron, por exemplo, é uma delas. Então, pessoal, fica aqui uma grande dica, que é sempre importante de ser relembrada. Independente do negócio que você esteja, envolver tecnologia, ou ser mais economia real e tudo mais, sempre pense numa coisa. Você não pode, é um equívoco muito grande, você não pode deixar as vacas leiteiras, ou seja, os setores que realmente fazem o seu negócio ganhar dinheiro, de lado, porque uma suposta grande oportunidade que está sendo aventada e foi comentada e teve uma carta de intenções assinada ou qualquer coisa do tipo, foi colocada na sua frente. Entendeu? Isso serve, no caso nós estamos falando aqui de tecnologia, mas, por exemplo, imagine que tenha algum grande programa do governo de habitação e você tem uma construtora pequena numa cidade do interior.
e você tem lá seus clientes cativos que sempre te procuram, você tem um faturamento legal, claro que oscila, né? Nada é tão certo, e nada é tão líquido e certo, mas enfim, você tem lá as parcerias que você vai executando. E de repente chega uma carta de intenções de algum programa grande que iria tomar 70% do seu tempo, da sua mão de obra e dos seus esforços. A não ser que você tenha alguma sinalização muito forte, eu não estou dizendo de aviso, sinalização mesmo, dinheiro circulando. A não ser que você tenha uma sinalização muito forte, não abandona quem está ali com você sempre. Essa Micron, inclusive, que eu acabei de citar, é uma empresa que, se você procurar nas redes sociais, muitos, né, do universo gamer estão dando risada com essa notícia, né, de que as memórias RAM estão caindo. Será que seriam memórias RAM, memórias RAMs, enfim. Muitos gamers que compravam dessa empresa para montar computadores, o que é claro, é um nicho, ninguém está dizendo que não é. Mas muitos gamers agora estão dando risada dessa situação. Por quê? Porque foi uma empresa que 6 meses atrás, ou até um pouco menos do que isso, em função do anúncio da OpenAI de que eu vou comprar 40, 50, 60 bilhões de dólares de vocês, elas fecharam pedaços da sua fabricação que tinham um público certo, um público cativo, só para produzir isso. E no final das contas, de novo, se você entende um pouquinho de gestão de negócios, ou gestão de caixa, ou de matemática básica, você já imaginava, uma empresa que não faz 30 bilhões de dólares por ano anunciar 400, 500 bilhões de dólares de parceria, era simplesmente impossível de acontecer. E, para você que ainda tem alguma dúvida, se você tem uma empresa anunciando quase 500 bilhões de dólares em parcerias, e você ainda acha isso factível, por que que uma das empresas que anunciou parceria junto, que é a Disney, era uma parceria de 1 bilhão, nesse universo de centenas de milhões, 1 bilhão é troco de pinga, né? Como dizem aqui no interior paulista. Por que que uma empresa que tinha uma parceria de 1 bilhãozinho, nadinha, 1 bilhãozinho, já desistiu? E a área que teoricamente seria tocada nessa parceria já saiu fora. Será que estamos chegando no ápice do que a inteligência artificial vai mudar o mundo significa? Será que a gente está chegando nesse ponto? Isso é mais uma pergunta do que uma resposta. Mas, de novo, temos dois aí sinais bastante diretos nesse final de março de 2026 de que talvez isso esteja acontecendo. Anthropic engasgando, mesmo tendo uma base de clientes, uma base de usuários, perdão, muito menor do que a OpenAI e está em expansão e tudo mais, mas está engasgando. Será que vai aumentar muito o preço dessa assinatura ou simplesmente vão ficar mesmo com essas limitações para sempre? Se aumentar muito esse custo, será que as empresas que substituíram milhares de funcionários só nesse mês de março vão voltar atrás, né, porque o custo vai ficar muito elevado, vão, né, como dizem também aqui no interior de São Paulo, vão calçar a cara e ligar de volta para os milhares de funcionários que mandaram embora, ou vão ficar orgulhosos ali e falar, não, a gente paga mais caro, mas é isso aí mesmo, um produto com várias limitações. E outra, memória RAM, caindo pra caramba, empresas que separaram pedaços inteiros e deixaram de atender o seu público cativo, seu público vaca leiteira, que já expliquei aqui o que é, para atender pedidos imaginários que ninguém sabia nem quando começariam pelo lado da OpenAI. Será que essas empresas vão acordar tarde demais disso? Será que esses estoques vão desvalorizar muito ainda? Na dúvida, se eu fosse você, eu esperaria mais um cadinho se você estiver para comprar alguma coisa que envolva essas memórias RAM. Porque, em uma humilde opinião, talvez estejamos observando agora a maior queima de valor desses itens específicos desde o momento em que, alguns anos atrás, se você for minimamente entusiasta do universo cripto, você vai se lembrar. Alguns anos atrás teve uma certa febre de que, teoricamente, todo mundo poderia minerar Bitcoin em casa ou em um pequeno escritório. E nessa época o preço de memória RAM foi lá na lua. E depois, quando todo mundo entendeu que não era tão simples assim, esse preço voltou. Será que a gente vai observar a mesma coisa acontecendo agora?
em termos proporcionais, talvez já esteja até acontecendo enquanto você está acompanhando esse episódio. Gostou desse episódio? Não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar os seus comentários. A gente lê todos e, dizendo mais uma vez, em breve vamos levantar aí um episódio com os comentários mais relevantes para quem acompanha aqui ver que de fato a gente não está de brincadeira. Realmente a gente lê tudo que vocês mandam. Caio Augusto, diretamente de 31 de março de 2026. Até o próximo Curadoria.